Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será Mendel e a hereditariedade. Bom, nós sabemos que numa reprodução sexuada, para que haja descendentes, tem que haver um gameta masculino e um gameta feminino. Quando esses gametas se encontram, ocorre o processo de fecundação e a troca de material genético. Bom, a fecundação é o termo utilizado para denominar o processo em que os gametas masculino e feminino se unem. E, através desse processo, inicia-se o desenvolvimento do embrião, né? O embrião vai se dividir, vai evoluir e vai se transformar no nosso futuro filho, né? No nosso descendente. Por envolver gametas, a fecundação, como já foi falado, ocorre apenas em organismos sexuados. Tá? Após a formação do zigoto, que passa por diversas divisões celulares, ou seja, quando os dois gametas se encontram e formam esse zigoto, existe a troca de material genético e origina-se assim o embrião. Após a formação do embrião, ocorre a formação de um novo ser vivo e dessa forma ele vai se desenvolver até que chegue o momento em que ele venha ao nosso mundo. Como vocês podem ver, no caso dos humanos, o gameta masculino é o esperma, né, ou espermatozoide, e o gameta feminino são os óvulos, né? E o zigoto é quando ocorre essa união e a troca desse material genético. Bom, denominamos hereditariedade o fenômeno em que os genes, né, ou seja, o material genético e as características dos pais são transmitidas para os seus descendentes. Então, quando ocorre o encontro desses gametas e a troca de material genético, ocorre então a hereditariedade, ou seja, as características que vêm lá do DNA do pai e do DNA da mãe são transmitidas aos descendentes. As características, elas podem ser genéticas e fenotípicas, né? E são transmitidas, por sua vez, por o que nós chamamos de características hereditárias, né? Ou hereditariedade. Sabemos que existe o genótipo e o fenótipo, né? O genótipo ele é formado por todos os genes, né? É formado pelo nosso DNA, e o fenótipo é formado pelos genes, mais a influência do meio ambiente, ok? É o que forma o nosso fenótipo. O fenótipo, gente, ele é muito influenciado pelo ambiente, tá? Ele pode ser influenciado pelo ambiente. Ele vem das características fisiológicas, né? A nossa aparência, por exemplo, como, por exemplo, a nossa pele, ela produz um pigmento, né? Que se eu tiver uma certa cor e tiver acesso aos raios solares em excesso, esse pigmento ele vai ser produzido em excesso. Então, essas características fisiológicas, elas também fazem parte do nosso fenótipo. Bom, e como foi que surgiu o conhecimento, né, sobre essa curiosidade sobre a hereditariedade? Apesar de hoje nós sabermos que o material genético ele é herdável, né, é transmitido dos pais para seus descendentes, a hereditariedade ela nem sempre foi compreendida dessa forma, ou seja, da forma correta. Hipócrates ele foi o primeiro a estudar essas ideias, a ter essas ideias sobre a hereditariedade. Por volta de 410 a.C., ele introduziu uma ideia chamada partogênese. A partogênese afirmava que o organismo produzia partículas de todas as partes do organismo e essas partículas eram transmitidas no momento da reprodução. Em seguida, Aristóteles, já em 384 a.C., também tentou teorias, né, tentou abordar teorias com essa ideia de hereditariedade. De acordo com ele, existia algum material genético no sêmen, né, produzido pelos pais, que garantiam a transmissão dessa característica. Porém, o sêmen, no qual Aristóteles falava, não era o líquido seminal, e sim o espermatozoide, certo? Em seguida, depois dessas ideias de Aristóteles, o principal, né, o conhecido pai da genética, foi o Gregor Mendel.
o Mendel ele fez alguns estudos com ervilhas e, através desses estudos, ele propôs teorias, né, sobre a estrutura, sobre como era transmitida essas características, certo? A teoria do Mendel ela foi proposta muito antes de nós sabermos as estruturas, né, e o funcionamento dos cromossomos e da nossa fita de DNA. O Mendel ele compreendeu de forma acertada, né, de forma correta, os princípios básicos da hereditariedade. Vamos lá, Mendel ele foi um monge que viveu entre 1822 a 1884. Ele ficou famoso por realizar experimentos com as ervilhas cultivadas do jardim dele, lá no mosteiro de Brunn, que se encontra na Áustria. O trabalho de Mendel ele foi apresentado em 1865, porém esse trabalho ele passou despercebido pelo mundo científico, pois na época quem estava no auge era o Darwin, com a teoria da seleção natural. Por que o Mendel escolheu as ervilhas para fazer os seus experimentos? Bom, ele percebeu que as ervilhas eram fáceis de cultivar, elas tinham um ciclo reprodutivo curto, produziam muitas sementes, as características das ervilhas, né, as características fenotípicas, eram visíveis a olho nu, como por exemplo as cores, se ela era lisa ou rugosa, eram de fácil visualização. E também era fácil de autopolinizar, ou seja, era fácil você polinizar essa planta. Ele pegava o pólen, né, produzido lá nas anteras, e colocava no ovário dessa planta e elas assim eram polinizadas. Bom, como foi que o Mendel fez o experimento dele? O Mendel descobriu que as características hereditárias elas são herdadas de acordo com regras bem definidas e propôs uma explicação para a existência dessas regras. Ele definiu essas regras a partir do experimento realizado com as ervilhas, né? Então, como que ele fez? Ele pegou uma flor branca da ervilha e uma flor roxa dessa ervilha e as cruzou. Ele percebeu, então, que todas as ervilhas desse cruzamento produziram flores roxas. Em seguida, ele cruzou de novo as ervilhas provindas do cruzamento F1, né? Provindas do cruzamento entre a flor branca e a flor púrpura. Ele cruzou essas flores púrpuras entre si e percebeu que, ao final, existia uma flor branca, né? As ervilhas de flores brancas. Então, foi assim que o Mendel obteve essa curiosidade. Como que ele cruzou uma flor roxa com uma flor branca e todas as flores nasceram roxas? E como que ele retrocruzou, né? Então, ele cruzou de novo apenas as flores púrpuras entre si e nasceram flores brancas e flores púrpuras. Bom, foi daí que ele então criou o que nós chamamos de lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, também chamada de monohibridismo, o Mendel admitiu que existem fatores para cada característica e que eles são segregados na formação dos gametas, no quais ocorrem em doses simples. Os fatores que Mendel descreve em seus resultados seriam, na realidade, os genes do qual nós temos conhecimento na atualidade. Por exemplo, ele cruzou uma ervilha amarela com uma planta de ervilha verde. E no final, todas as ervilhas foram amarelas. Em seguida, ele cruzou de novo as ervilhas amarelas da F1 com as mesmas plantas amarelas e obteve um resultado de 75% dessas plantas amarelas e 25% verdes. Foi aí que ele começou a entender que existiam características que podiam ser passadas de pai para filho e que algumas dessas características estavam adormecidas entre as gerações. Como vocês podem ver, ele percebeu isso devido ao cruzamento da ervilha verde com a amarela, em que todas foram amarelas. E logo em seguida ele cruzou esse F1 com as ervilhas amarelas
e obteve 25% de ervilhas verdes, demonstrando que as características são passadas por seus descendentes e que elas podem ser passadas em diversas gerações. Porém, por que essa teoria ficou conhecida como monohibridismo? Porque aqui ele observou apenas uma característica, a coloração das ervilhas. Em seguida, ele criou a Lei de Segregação Independente, ou também conhecida como a Segunda Lei de Mendel. O Mendel admitiu, nesse caso, que os fatores para duas ou mais características distribuem-se de forma independente para os gametas e se combinam ao acaso. Como foi que ele percebeu isso? Ele percebeu que, cruzando a ervilha lisa amarela, ele observou que as ervilhas existiam ervilhas lisas e ervilhas rugosas. Existiam ervilhas lisas e amarelas, rugosas e amarelas, lisas e verdes, rugosas e verdes. Então, o que ele fez? Ele entendeu que nos cromossomos existem o loco A e o loco B, e que dentro desse cromossomo existem genes com 2 alelos, tanto no loco A quanto no loco B. E cada um desses alelos, ele é responsável por uma característica. Lembrando que nessa época a gente ainda não tinha conhecimento sobre o DNA e os cromossomos. O que ele percebeu então? Ele cruzou uma ervilha lisa e amarela, como vocês podem ver, 2 características, e cruzou uma ervilha verde e rugosa. E na geração parental, ele obteve todas as ervilhas amarelas e lisas. Em seguida, ele fez uma autofecundação nessas ervilhas amarelas, ou seja, ele autofecundou essas ervilhas e percebeu que ele obteve uma parte com ervilhas amarelas lisas, uma parte com ervilhas amarelas rugosas, uma parte com ervilhas verdes e lisas e uma parte com ervilhas verdes e rugosas. Então, o que ele percebeu? Que essas características elas são herdadas pelos descendentes de forma independentes e são combinadas ao acaso. Bom, no nosso Exercitando, nós temos uma questão muito importante. Com relação à primeira lei de Mendel, analise as preposições abaixo. Número 1. Cada característica de um organismo é condicionada por 2 fatores, ou seja, os genes alelos. Um proveniente do pai e outro proveniente da mãe. Os 2 fatores do par, ou seja, os alelos, são transmitidos para cada gameta no momento de sua formação. 3. Com a união dos gametas na fecundação, o par de alelos para cada característica é reconstituído. E 4. No momento da formação dos gametas, os alelos se separam, indo apenas um para cada gameta. Qual será a resposta correta? Bom, a resposta correta é a número 1, a número 3 e a número 4. Como vocês podem observar, a resposta correta então é a letra C. Bom, agora que você já conhece o tema, treine sua casa, procure realizar as atividades do seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!